é do ramo brasileiro da família, e que eram Orleans e Bragança. Portanto, eram parentes. Levantou-me aqui uma curiosidade. A Rainha Dona Amélia, nessa altura, falou-lhe em português ou falava simplesmente já o francês? Não, ela falava muito bem português, sim. Com alguma pronúncia, algum sotaque. Eu creio que ela Mas falou os português nossos- até ao fim da vida. Os nossos imigrantes passam os anos em França e também trazem sotaques muito fortes, não é? Portanto, Sim, e ela era francesa, tinha nascido em exatamente, França. Penso que... não, ela nasceu, creio que em Inglaterra, já no exílio, Sim. e depois cresceu em França. Bom, a tertulia vai agora abrir a todos os que aqui estão, portanto, quem quiser fazer uma pergunta, façam favor, está aberto. Perguntas? Por favor, ponham-me o braço no ar, porque eu posso não faça uma ver. pergunta. Eu posso não ver. Faz favor, desculpe, se puder falar com o microfone. Muito obrigada. É mesmo uma pergunta pequenina. Gostava de saber se o Sr. Dom Duarte tem curiosidade, é cibernauta, e se visita os fóruns, porque há variedíssimos fóruns de apoio à monarquia. Eu gostava de saber se visita, se é curioso. Bom, eu tenho, sim, costumo de vez em quando vou lá espreitar e realmente há sítios muito interessantes, há debates muito interessantes. Também há disparates muito grandes que se escrevem. O problema dessas páginas da internet é que, de facto, cada um escreve o que quer e ninguém é responsabilizado, não é? E, portanto, de algum modo, cria uma realidade virtual que muitas pessoas ligam imensa importância e consideram que é fundamental, mas não é. Que, de facto, há muita gente que fala uns para os outros e ficam ali a escrever uns para os outros. Eu estou a falar sobre os fóruns Sim, de sim, debate, não, há coisas interessantes. sobre o referendo, sobre... Há um fórum Há uma interessantíssimo. multiplicidade Há agora... um excelente que se chama o 100 anos, Centenário da República. É muito bem feito, em que conta tudo o que se passou de facto e em que de facto não escondem nada, trazem as informações todas do que é que aconteceu naquela altura. Isso é muito bom. Há as páginas do Instituto para a Democracia que têm debates muitíssimo interessantes. Há realmente fóruns com debates e páginas e informações muitíssimo interessantes que vale a pena serem lidas, realmente. Mas também há cada barbaridade que aparece por lá. As redes sociais interessam-no, portanto, independentemente do que lá se diz ser mais ou menos útil. O senhor participa nessas redes sociais? Não, as redes sociais não, acho um bocado indiscretas e não fazem muito sentido e acho um bocado perca de tempo. Mas utiliza a internet? Tenho umas páginas próprias na internet, são as páginas oficiais da Casa Real Portuguesa, em que vou pondo as notícias das minhas atividades e a sua artigos agenda. e textos, e entrevistas, etc. E ponho outros textos de outras pessoas também que acho interessantes. Até pus aquele artigo do Fernando Rosas sobre 5 de outubro. E depois, enfim, depois há umas páginas da Fundação do Manuel II, e gosto de ler algumas coisas interessantes que se escrevem, de facto. Muita gente não sabe o que é que, para além das representações oficiais, muitas delas que lhe são, para o qual é abordado, para as quais são abordadas pelo próprio governo português e que é feita à pedida do próprio governo português, muita gente não sabe o que é que o Sr. Dom Duarte faz hoje em prol do país e em prol da causa da monarquia. Como é que é o seu dia-a-dia? Que tempo é que disponibiliza, por exemplo, para a Fundação Dom Manuel II? Como é a sua vida? Bem, em relação primeiro às atividades... Sabemos que anda de comboio entre Lisboa e Sintra, sei que eu leio essas coisas, que gosta de andar de comboio, sabemos que conduz, sabemos que tem uma vida familiar normal, mas qual é hoje em dia é verdade que os filhos já preenchem muito tempo. Quer dizer, a partir das 6 da tarde tenho que estar em casa para ajudar os meus filhos nos estudos, para estar com eles, para jantar com eles, enfim. E, portanto, isso é fundamental. Só quando há coisas realmente muito importantes é que eu falho esse tempo. Como hoje? Como hoje e como, enfim, como outras coisas. Ontem tem havido, de facto, acontecimentos que são, de facto, importantes. Mas, por outro lado,
A fundação do Manuel II costuma ir lá de manhã, assim, não todos os dias, mas para aí 2, 3 vezes por semana, para resolver para acompanhar os vários programas que estamos a desenvolver. Temos um programa de desenvolvimento rural e proteção do ambiente na Guiné-Bissau, em colaboração com a Diocese de Bissau, com a comunidade islâmica e com o apoio do governo israelita para a parte agrícola. Temos uma iniciativa em Timor, que já há bastantes anos, que é muito interessante também. Tenho projetos para Angola, para São Tomé e Príncipe, para o Brasil, e temos desempenhado funções em vários sítios. Isto obriga-me a acompanhamento, responder às cartas e aos contactos. Depois há muita gente que quer falar comigo. De facto, enfim, hoje em dia, antigamente recebia toda a gente, hoje em dia já não é possível. Tenho que selecionar um pouco, porque senão depois não há tempo para fazer nada de jeito. Mas tento pelo menos os casos mais importantes. Há muitos convites. Por exemplo, este ano fui convidado já para uma dúzia de escolas para debates com os alunos, falar sobre a monarquia e a república, proposta do centenário, e tem sido muito interessante. Há câmaras municipais que nos convidam. Em média, tem sido umas 50, 60 visitas a convite de câmaras municipais por ano. Estou assistindo há pouco uma das câmaras, não a da Figueira, mas uma das câmaras que o convidou. Eu perguntei-lhes, porque ficou bem claro aqui que uma das suas preocupações são, por exemplo, os currículos escolares, que o senhor considera desadequados àquilo que o país precisa, são as minorias, que também aqui falou nisso, é a questão da ética e das suas diferenças para com a ética republicana, e serão outras. A lusofonia, eu creio que é a sua preocupação, se não maior, uma das maiores, não é? Falou-se aqui na Commonwealth, eu sei que o senhor gostaria de ver a lusofonia organizada num sistema semelhante ao da Commonwealth. De qualquer forma, também disse aqui que espera que os seus filhos sejam educados pelo exemplo. E é sobretudo esse exemplo de pai de família, de afeto, de rigor, de disciplina, que o senhor pretende que seja dado quer aos seus filhos, quer ao país. Nas férias, é essa a grande preocupação da sua vida, é o exemplo que dá. Por um lado, isso é fundamental, e enfim, pois nem todos os exemplos são para seguir, às vezes, de vez em quando também há algumas coisas que eu digo, olha, não façam... É? Agora vai-me dizer não quais. Façam então, o em que que é que o seu exemplo não deve ser seguido? Às vezes, enfim, há coisas que enfim, há situações em que sei lá, por exemplo, outro dia os meus filhos ficaram muito escandalizados porque eu passei por uma luz vermelha no trânsito. Mas não havia ninguém, estava completamente vazio, a luz estava encarada, disse, o que é que estou aqui a fazer? Avancei, não é? Não era um cruzamento, era uma passagem de peões onde não passava ninguém, não é? E os filhos ficaram muito escandalizados, eu não devia fazer isso, não é? Há coisas assim, sei lá, estávamos em Paris há tempos e os nossos bilhetes de metro não estavam a funcionar nas bilheteiras, a bilheteira tinha imensa gente, de modo que eu disse, olha, ponham-se atrás de outra pessoa e passem com ele. E de modo que saímos do metro atrás de outro passageiro, para não... Claro que isso é um mau exemplo, não é? Não devia fazer. E eles já reagem aos maus exemplos. Exato. Já eles lhe dão exemplo também assim. Sobretudo a Maria Francisca fica muito escandalizada. A mais pequena. Vamos voltar então à sala, às perguntas. Eu vejo aqui alguns monárquicos, dois que conheço. O seu antigo presidente da Causa Real, o Dr. António Sousa Cardoso, que está aqui, o Dr. Miguel Sousa Otto, certamente há outros, eu não conheço, não conhecerei tão bem, faz favor. Portanto, se quiserem, enfim, fazer algum pequeno comentário, façam favor. Na Primeira República, quando assassinaram Sidónio Pais,